E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 6/8, para fazer esse vídeo de fechamento. Um dia que a gente passou a parte da manhã consolidado, principalmente aqui parte de mini índice, rendeu algumas operações que a gente vai mapear juntos, mas foi uma manhã aqui um pouco mais travada, que veio entregar o movimento somente na parte da tarde. Então vamos visualizar como você consegue operar cenários consolidados, de que maneira você consegue fugir desses cenários para conseguir pegar uma saída de movimento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de fechamento aqui. Já deixa aqui ó, seu dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considera aqui ó, se inscrever se esse conteúdo fizer sentido, se agregar algo aí para você. Eu tenho a leitura e eu executo o operacional do Oliver Velez junto aqui com o Fibonacci para a gente conseguir medir projeções de alvos, medir tamanho de correção através das retrações de Fibo. Então bora ver um pouquinho aí desse mercado de hoje, dessa terça-feira. Bom, temos aqui um cenário mapeado. Vamos começar aqui enxergando onde a gente estava, né? A gente teve aquela abertura do mercado de ontem, daquele pânico estabelecido nos mercados, 3.000 pontos praticamente de queda, 3.300 pontos de um gap. A gente chegou a bater aqui quase 3.700 pontos dessa movimentação e veio essa recuperação de compradores, um movimento de cabo a rabo aqui de 3.500 pontos praticamente para esse índice. A gente já faz a leitura de que maneira que a gente mapeou esse índice no pregão de hoje. Bom, estávamos mapeando que esse movimento aqui de retorno estava voltando desse movimento vendedor aqui, ó, mais macro. Então, a gente estava observando níveis de retração dentro desse movimento para entender qual era o nível de correção dessa pernada compradora aqui que o mercado estava promovendo. Um cenário aqui que a gente estava estudando, analisando, era a possibilidade de utilizar essa última região de suporte gráfico como uma troca de polaridade nessa região aqui. E aí o mercado teria dificuldade de bater aqui e conseguir romper isso em linha reta e ir embora. Ele precisaria promover um cenário corretivo aqui, ó, e dar sequência nesse movimento. Então, isso daqui a gente mapeou para o nosso início de dia aqui dentro desse índice futuro. Começando por essa retração aqui desse movimento maior, a gente também estava mapeando essa região aqui como uma possível região de troca de polaridade. Aqui sendo utilizado como suporte, aqui atrás como suporte, perdemos aqui, a gente trabalharia aqui como um possível nível de resistência. Dessa maneira, a gente termina o pregão de ontem esticadão aqui na compra, né? Bom, se a gente olhar pelos 60 minutos, o preço ele só subiu aqui o dia inteiro. Pelos time frames menores, a gente consegue observar as correções que o preço foi fazendo dentro desse movimento aqui de alta. Mas os 60 minutos simplesmente veio, jogou reto, bateu aqui nessa região. Era uma região já de resistência, uma região de retração, uma possível região de parada do preço. Enxergando isso, o preço, ele poderia fazer esse cenário corretivo aqui para vir buscar um realinhamento, para vir buscar uma correção dentro desse movimento. E aí foi por isso que no trade de abertura a gente fez uma venda. Então a primeira operação foi justamente com esse tipo de pensamento. Olha a rejeição que a gente tem no último candle do dia anterior. Uma baita de uma top inteiro pelo 2, pelo 5, pelo 1 minuto. Todos os time frames aqui deixaram essa rejeição. E a gente abre praticamente sem gap e deixa uma barra vendedora. Esse daqui foi o nosso gatilho para executar essa venda na abertura do nosso dia. A gente tinha um risco desse tamanho, fazendo a venda aqui ó, na primeira barra do dia, então era um risco desse tamanho, para um retorno até a média móvel de 200 do 1 minuto. Era o retorno inicial que a gente estava querendo fazer. Quando a gente observa esse cenário pelos 60 minutos, a gente observa que o preço, o preço ultrapassa a média móvel de 8 e ele precisaria corrigir pelo menos até ela. Então, era uma região de alvo que a gente estava buscando, a média móvel de 8 aqui dos 60 minutos, porque dentro de um contexto de virada de movimento, ela pode ser utilizada como suporte. Então, quando ela inclina aqui para cima no pregão já de ontem, ela pode ser utilizada para utilizar aqui ó, como um fundo desse movimento altista e vir buscar mais regiões aqui de correção, buscar mais regiões de interesse. Então, tudo isso a gente estava mapeando dentro do cenário de abertura. E a gente utilizou essa região aqui da média móvel de 8 dos 60 minutos, média móvel de 8 aritmética, como alvo dessa operação.
Alvo inicial de parcial foi a 200 do 1, então foi um trade que rendeu praticamente 400 pontos aqui em linha reta até essa 200 do 1 minuto, depois até a 200 do 2. Ele já chega próximo à região da 200 do 2 de uma maneira muito esticada, ó. Sempre falo dessa sequência de barras que me deixa bastante desconfortável, então é hora de você cercar o frango quando o preço ele simplesmente vai deslizando dessa maneira, com várias barras em sequência. Quanto mais barras em sequência, maior a probabilidade de colocar uma barra da cor contrária. E veio aqui a saída, por exemplo, de um trailing stop barra, ativando já um cenário comprador. Aqui a gente teria uma possibilidade compradora nessa barra número 11. Ativa aqui um cenário de um CDB. Pela proximidade com a média móvel de 200, o ideal é colocar um stop atrás da 200, não deixar realmente no tique dessa barra, justamente para livrar uma possível violinada, um teste na 200, que o mercado adora fazer. E aí seria um cenário possível de compra. O stop atrás da 200 não estava um stop caro, estava um stop aqui de mais ou menos 150 pontos. Então era plausível fazer esse cenário aqui de entrada nessa compra. Então, se você executou essa compra dessa barra 11, foi uma compra correta. Se você desceu vendido aqui nessa primeira movimentação, também foi um trade correto. Depois que acaba perdendo aqui essas primeiras barras, acaba encarecendo um pouco o risco pela distância que a gente teria com os alvos. Mas até essa primeira barra aqui do 2 minutos do índice foi possível de executar a venda nela e também projetá-la para baixo. Ela chegou a pagar aqui quase um push e meio dessa movimentação, uma movimentação que pagou legal aqui de acordo com o tamanho do risco que a gente tinha espaço para fazer essa oportunidade de venda. Acabou sendo aqui na parte da manhã uma das melhores oportunidades que a gente teve dentro do nosso operacional aqui, porque o preço ele tenta fazer algumas saídas, ó, a gente investe a movimentação compradora, tenta promover um fundo ascendente, deixa aqui um candle gatilho, essa barra 32 seria também uma possibilidade, porque a gente já está promovendo aqui ó, fundo ascendente, a gente está com a média móvel de 200 ascendente, a gente tem uma região possível de executar uma compra, essa daqui foi um padrão que também pagou mais do que um push desse movimento, seria possível aqui fazer essa compra, e ele veio parar exatamente na região do bola, que foi durante a parte da manhã toda o nível de resistência do dia. Já veio com a abertura, preço volta para cá, deixa mais nível de resistência, preço volta para cá, deixa mais níveis de resistência. Então, uma movimentação que veio amassando essa região aqui ó, de suporte até de resistência até conseguir romper. Quando a gente começa, bate lá, volta com bastante intensidade, volta a cutucar esse fundinho, é uma possibilidade de um alargamento ou de uma lateralidade, principalmente quando a gente começa a fazer a costuração da média móvel de 20. É um contexto que, se você quer se livrar dentro desse cenário, você marca as extremidades e espera o preço sair dentro dessa lateralidade. Então, marcando a extremidade aqui e marcando a extremidade inferior. Seria uma região aqui ó, de marcar isso aqui como uma zona de exclusão e esperar o preço fazer o famoso sapinho aqui que a gente chama. É o rompimento, é o rompimento e pullback com troca de polaridade ou rompimento, pullback com troca de polaridade. Isso aqui parece uma rãzinha, né? Então, é como se fosse aqui, ó, um sapinho a ser feito nesse índice para você conseguir tomar uma melhor decisão de saída do movimento. Porque o preço ele realmente fica costurando e não entrega movimento para lugar nenhum. Quando ele começa a costurar um time frame curto, por exemplo, 2 minutos, o que eu faço? Eu aumento o meu time frame. Eu quero aumentar o time frame para conseguir visualizar o que o gráfico está fazendo. Olha os 5 minutos também costurando a média móvel de 20 com seus fechamentos alternados. Quando os 5 minutos também começa a fazer isso, o que eu faço? Aumento mais ainda o time frame. 15 minutos. Quando eu identifico 15 minutos, eu vejo o movimento ainda ascendente aqui, ó. E aí a gente tem esse cenário de compra, por exemplo, que não é estopado. O movimento vem e volta e pivota para cima e consegue efetuar esse rompimento dessa região aqui de resistência. Quando ele faz o rompimento da região aqui de resistência do nosso dia, aí eu posso diminuir o meu time frame para conseguir visualizar uma possível entrada. E foi justamente quando o cenário aqui ó, alinhou trocando polaridade com esse topo rompido. Ó, se desenhou aqui o nosso sapinho, né? Então, a gente rompe esse nível aqui ó, de resistência do nosso dia e utiliza aqui como potencial suporte. Vou falar para você que aqui ó, você pode não ter pego a saída desse movimento, mas aqui seria uma oportunidade plausível de ser executada uma operação
nessa região dessa troca de polaridade. E aqui também ativa um dos nossos cenários legais, né? Olha a média de 20 com a média móvel de 8 bem comprimida, bastante inclinada a média móvel de 20 de 8 para cima. É uma continuação desse movimento na eliminação dessa barra 131. Ou aqui, ó, tem o nível, tem uma BT, tem essas barras BU aqui, ó, saindo essa barra 134, também é uma barra comprável. Aqui foi o melhor alinhamento da parte da tarde e foi justamente quando o preço começou a disparar aqui, ó, a investida do lado comprador. E agora, preço começou a andar, o que eu faço dentro desse movimento? Bom, a gente tinha pelos 60 minutos os níveis de retração desse movimento para vir buscar. Essa região aqui dos 61% era um baita de um nível que a gente tinha uma região do bola aqui, ó, 127 mil pontos. Bola nessa região, era uma região que a gente poderia voltar aqui para buscar essa região. E eu também poderia usar alvos de FIBO do nosso dia. Então, quando o movimento ele faz essa saída aqui, ó, pelo 2 minutos, a gente consegue identificar esse movimento aqui, ó. Essa impulsão, aqui eu tenho o primeiro fundo, correção, tenho o segundo fundo mais alto, topo formado, rompo esse topo. Isso aqui é um pivô de alta dentro do intraday. Então, essa movimentação dentro do intraday, após fazer o rompimento dessa máxima, ativa alvos de projeção. Ativando alvos de projeção, pego o fundo do dia com esse topo aqui formado e projeto para cima. Olha lá, primeiro alvo, depois aqui da compra executada, na troquinha de polaridade nessa região, preço vem buscar a região de primeiro alvo, atinge a região de primeiro alvo, faz uma correção lateral, isso daqui significa que o mercado ainda está com gás para conseguir correr. A média de 20 de 8 afunilam mais uma vez, acontece aqui a sequência desse movimento, barra 159 faz a saída aqui mais sólida dessa movimentação e ativa a continuidade desse movimento para cima. Preço vem atingir o segundo alvo de FIBO. Atinge a região do segundo alvo, mais uma vez o cenário vem, corrige na média móvel curta dos 5 minutos, esse movimento veio todo guiado pela média móvel curta dos 5 minutos ou pela média móvel de 20 do 2. E faz mais uma vez a saída desse movimento. A gente ultrapassa a região do 61% macro e vem buscar a região de terceiro alvo de FIBO aqui, ó, do intraday. Então, a projeção do movimento aqui de baixo do nosso dia, ó, a projeção dessa impulsão aqui, ó, compradora, foi buscar a região do terceiro alvo aqui em cima. E aí sim, depois que a gente atinge esse terceiro alvo, o movimento já estava bastante esticado, uma amplitude muito grande já para a média móvel de 200, a gente tem o cenário aqui da falha desse movimento. A gente falha em renovar a máxima anterior, passa para baixo da média móvel de 20 e alinha um cenário de reversão. A gente acaba as forças dos compradores aqui, ó. Aqui a gente voltaria para trocar polaridade e até tentar dar sequência nessa movimentação de alta. Mas como essa região macro aqui, ó, já era de bastante interesse vendedor, o preço já estava esticado, o vendedor acabou sendo mais potente, mais forte. E aí, esse é um processo de reversão. Quando a gente devolve muito dessa movimentação, a gente anula boa parte desses compradores. Olha como a mudança da potência das forças acontece. Vamos desenhar aqui para ficar um pouco mais dinâmico a explicação. A gente tem essa impulsão dos compradores, então eu enxergo isso como um movimento comprador. Olha o tamanho da correção. Correção pequena, movimento tende a continuar. Mais uma vez, comprador coloca essa movimentação. Mais uma correção pequena, comprador tende a continuar. Mais uma vez, comprador coloca todo esse movimento. O que o vendedor faz? Uma correção pequena. E a partir desse momento aqui, olha só, o comprador saiu daqui e promoveu esse movimento. Olha o tamanho da defesa desses vendedores. O vendedor já conseguiu anular praticamente toda essa força de comprador que a gente tinha nesse movimento aqui. Isso daqui aumentam as chances da gente produzir um topo menor, um cenário de reversão devido a essa força quase igual promovida. Aqui, ó, os compradores estavam dominando a movimentação, então eu só pensaria em compra nesse movimento. A partir desse momento em que o vendedor consegue praticamente igualar suas forças com os compradores, aí a gente já pode enxergar um cenário possível corretivo. E aí é justamente a saída desse movimento onde ocorre dentro desse cenário aqui, ó. Média de 20 de 8 se afunilam, se aproximam, acontece a saída aqui, ó, de um BDP, uma saída dentro do nosso setup vendedor, que tem chance da gente retornar para a média móvel de 200. E o preço bate aqui, ó, na região da média móvel de 200 e consegue romper essa região da média móvel de 200. Quando a gente começa a acelerar
essa movimentação, a gente também pode utilizar a Fibo para medir essa pernada aqui para frente, impulsão e correção, ou esse espelhamento ativado aqui com esse asão aqui, ó, para frente. As duas maneiras a gente consegue medir alvos desse movimento. Então, a projeção desse movimento aqui, ó, primeiro alvo cravado, promove o pullback, segundo alvo também aqui cravado. Ou então a gente usa o espelhamento para alvos mais conservadores, alvos menores aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro alvo, quarto alvo, quinto alvo, que ficou tudo completo, tudo atingido dentro dessa movimentação de queda desse índice. Caso a gente fosse utilizar espelhamento desse movimento para baixo, a gente também teria cravado aqui região de primeiro alvo. Então, um movimento bem legal na parte da tarde aqui, bem bonita essa movimentação. Nem parece que foi aquela moeção que foi no período da manhã, né? Um movimento direcional bem legal e depois um movimento corretivo de retorno para esse índice. Então, aqui amanhã foi de moeção, o que eu diria para você, né? Pô, se você gosta de trabalhar dentro de um cenário lateral, você tem que trabalhar as extremidades. Vender região de topo, comprar região de fundo. Só que, meu, é um cenário muito cansativo, que você vai ganhar pouco ponto aqui, ó. Pô, 400 pontos de range. Você vai ter que girar bastante, isso vai ser bastante desgastador. Você vai terminar o pregão cansado e não vai fazer tanta grana operando esse cenário de lateralidade. A grana grande realmente está no deslocamento do preço. Quando você consegue engatar aqui um deslocamento do preço, quando você consegue montar suas operações, carregar até alvos de Fibo, conduzir uma movimentação. Então, bem legal aqui, ó, maneiras de condução. Pô, pelos 5 minutos foi um trailing stop pelo trem das 8 aqui que foi embora. Conseguiu bater região de terceiro alvo, conseguiu bater retração de 61 macro, só na condução técnica aqui desses 5 minutos, por exemplo. 2 minutos também, ó. Trailing stop pela média móvel de 20, preço simplesmente foi embora. E no cenário de reversão, o mesmo contexto. Conseguiu surfar até agora o fechamento do mercado, né? Que o preço perdeu a média móvel de 20. Então, foi bem legal essa movimentação na parte da tarde pro índice futuro. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Pô, já o Dolinha não posso dizer o mesmo, né? A movimentação do Dolinha foi mais interessante no começo do dia. A gente tinha uma movimentação, uma derretida bem grande. Deixa eu botar nos 60 minutos aqui para a gente observar. Pelos 60 minutos, a gente tem um cenário ativo de um Martin Bear. Quando a gente fala sobre Martin Bear dentro desse cenário reversivo aqui do dólar, a gente tem como alvo a região da média móvel de 200 aqui dos 60 minutos, porque ele está ativo justamente nos 60 minutos. A gente perdeu essa barra 7 aqui, ó, ontem, e na abertura deu continuidade desse movimento. Então a gente teria alvo para buscar até região aqui da média móvel de 200, casa dos 5.600 aqui para esse Doletas, olhando um cenário mais macro. Só que ontem a gente já gerou uma amplitude muito grande, pô, 150 pontos de dólar no movimento de ontem. Hoje era de se esperar um movimento menor. E aí a gente vem para nossa abertura. Olhando o cenário da abertura do dólar, a gente tinha uma região, vou botar aqui nos 5 minutos para conseguir desenhar um pouquinho melhor. Bom, esse daqui foi o pregão de ontem. Ontem o cenário estava se segurando nessa região aqui prévia de suporte. Região prévia de suporte aqui no mercado de ontem. A gente tinha um cenário alinhado, ó, 228, todas alinhadas para um cenário vendedor de dólar. Pelo macro já estava ativo nos 60 minutos o Martin Bear. Então a gente teria alvos para baixo. E aí veio justamente essa primeira barra do dia, um cenário de Fab Four aqui, ó, comprimida. Cenário de Fab Four comprimida. Aqui é a região menos, onde eu vou executar vendas porque eu não abro com o preço esticado. Então seria possível executar uma venda nessa primeira barra de dólar aqui pela nossa estratégia de Fab Four. Executada essa primeira barra aqui, o que a gente pode buscar como alvos desse movimento? Bom, a gente teria alvos desse range aqui, ó, espelhado para baixo, para buscar. E também eu poderia projetar a própria barra 1 aqui para baixo para buscar como alvos. Como a gente já tinha uma barra aqui que estava atingindo essas regiões de alvo desse pullback, ó, a primeira barra praticamente estava no alvo de 100%, na casa dos 5.700, que era uma região aqui bem próxima de alvo. Então muita gente acabou ficando de fora aqui pelos 5 minutos. 2 minutos acabou ficando um pouco mais barato, né, a entrada, ó. Pelo 2 minutos também estava numa zona comprimida, mesmo cenário, ó, totalmente alinhado pelo 5 e pelo 2 minutos para o trade vendedor. O 2 minutos acabou ficando mais barato essa primeira barra, perdendo essa região zona aqui, ó, de suporte, rompendo esse suporte, a gente poderia projetar esse movimento para baixo.
Primeiro alvo estava cravando na primeira barra, depois segundo alvo e terceiro alvo desse movimento. Se eu fosse espelhar a barra para baixo, aí seria para pegar os pushes da própria barra. Então, primeiro push, segundo push aqui praticamente em linha reta, preço volta, faz o pullback. Quase vem pagar aqui o terceiro push dessa barra, mas foi um trade que pagou essa movimentação praticamente em linha reta, né? Chegou a pagar aqui, ó, 48, 50 pontos de dólar fazendo essa execução desse Fab Four aqui, dessa primeira barra. Só que deixou isso um pouco mais difícil de ser pego justamente pela amplitude que a gente teve no movimento de ontem. Pô, 150 pontos e simplesmente aqui a gente teria um stop de 13, 15 pontos aqui no começo do pregão, ó. Pelo 2 minutos ficou um stop de 17 pontos. Então realmente ficou um stop muito caro que ficou mais difícil de ser pego. Eu mesmo não entrei nessa oportunidade pelo tamanho do stop que eu tinha. Eu não ia pegar um stop de Pablito aqui pela possibilidade de ser violinado. E eu também não quis aceitar esse padrão aqui desse tamanho todo. E aí o próximo gatilho não ficou tão confortável de executar. O preço simplesmente foi embora sem mim, tá tudo certo. Não fico bolado de perder oportunidades, porque eu sei que oportunidades vão ter todos os dias. E aí um ponto do dólar é o quê? Que ele não teve potência para conseguir anular as forças vendedoras. Então a gente tem aqui a movimentação, ó, força vendedora, o comprador não consegue anular. Mais uma pancada vendedora, o comprador não consegue anular. Pancada vendedora, o comprador não consegue anular. Pancada vendedora, o comprador não consegue anular. E o mercado ele não conseguiu recuperar a sua movimentação em nenhum momento do dia. Realmente o preço ele corrigiu de maneira aqui, ó, lateral no tempo, e não foi aquela correção realmente no preço que promove aqui o retorno às médias. Então o dólar aqui realmente sem muita potência ainda de compradores, ele está caindo, está corrigindo do movimento comprador que a gente promoveu aí nos últimos tempos, mas até o momento a gente não conseguiu encontrar forças compradoras. O ideal aqui para operar comprado no dólar é realmente pegar uma exaustão do movimento vendedor e fazer retornos, ou então para pegar um cenário de virada, aguardar ele realmente anular uma força vendedora, utilizar a região aqui até o momento, ó, de resistência como suporte e aí sim montar uma estrutura altista com médias inclinadas para cima e que calçando o preço que façam esse cenário comprador de dólar. No momento aqui, dolinha tá bastante com força vendedora, né? Ainda tem alvos mais para baixo, tem essa região de fundo aqui que ele pode voltar para querer vir buscar e também alvo aqui na região dos 5.600, média móvel de 200 dos 60 minutos. Vamos ver aí qual vai ser a movimentação para amanhã. O dolinha já está com uma amplitude bem grande de correção aqui, ó, 235 pontos em 2 dias. É bastante pontuação. Em percentual isso daqui dá, ó, 4% de correção aqui já desse dólar, então dolinha ficando aqui um pouquinho mais barato. Vamos ver se a gente consegue deixar o dolinha um pouco mais barato ainda, né? Não esquece de deixar o dedo no like aqui nesse vídeo de fechamento, contribui bastante a entregar esse material para mais pessoas e também, ó, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até amanhã, valeu!